quando acontece esse mover do Espírito, a igreja do Cordeiro muda de pensamento, volta para o caminho estreito e vive sob a égide do poder de Deus. Querido Senhor, opera poderosamente na vida de cada pessoa aqui presente. Que não haja espaço, Senhor, para o eu, para a carnalidade. Que não haja espaço para o nosso próprio pensamento. O pensamento do Senhor prevaleça. A palavra poderosa do nosso bendito Deus prevaleça. E o teu povo, Senhor, verdadeiro povo de Deus, nascido de novo, que não se amolda a este mundo, povo de Deus que se amolda à palavra de Deus. E não importa se o mundo nos ache legalista, estamos com a palavra e dela não abrimos mão. É a palavra que dita o nosso procedimento e não o mundo. Por isto, ó Deus, faz acontecer no meio da igreja algo especial, algo sobrenatural. E assim, teu nome, somente o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos com o sangue precioso do Cordeiro, derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Assim oramos pela mediação de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Abra a sua Bíblia, meu irmão. Enquanto as pessoas estão entrando, abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. Ou melhor, capítulo 1. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18 até o verso 27. Leitura alternada. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Amém. Os irmãos podem entrar. E vamos à presença do Senhor mais uma vez. Depois da leitura do texto de Romanos 1, que nos fala a respeito da idolatria e depravação dos homens. Peçamos a Deus que Ele tenha misericórdia deste mundo tão apegado ao pecado, tão apegado ao mundo. E peçamos também a Deus que o Senhor se compadeça da igreja, que o Senhor levante um povo santo, separado, um povo que sabe adorá-lo em espírito e em verdade. Curve a sua cabeça. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Eu peço ao presbítero Elísio que nos dirija a Deus nesta oração. Podem assentar, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Estamos reunidos com o propósito de adorarmos ao Senhor nosso Deus, conforme o ensinamento bíblico. Nos ajuntamos neste espaço reservado ao culto, para glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Ele merece toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Louvemos ao Senhor, cantaremos 3 músicas e logo depois estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus, amém? Mesmo sentados como os irmãos estão, nós iremos adorar ao Senhor, dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Ele é o Deus poderoso, Deus verdadeiro,
Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. porque grande é o Senhor, Porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, cântico novo. cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai, anunciai entre as nações As suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. A Ele a honra, a Ele a glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Só a igreja, glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santo. Mais uma vez, glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santo. A última vez, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queríamos nesta manhã resgatar uma música e nós tínhamos avisado a igreja que estaríamos uma vez por mês colocando uma música do Vencedores por Cristo, e queríamos resgatar uma música do Vencedores que tem uma letra maravilhosa que nos diz sinceramente: eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. E eu acho interessante a progressividade dessa música. A música nos fala de um homem de uma pessoa que não conhecia Cristo, mas ele percebia que muitos corriam para o Senhor Deus, reconhecendo que no Senhor eles encontravam as respostas para os anseios de suas vidas. E o final dessa música há uma conversão. Aquele que canta diz: eu vou correndo para Deus, eu vou me entregar ao Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor Deus é a única solução para a minha vida. Só o Senhor pode transformar e restaurar a minha vida. Só o Senhor pode trazer um motivo para o meu viver. Graças a Deus. Se você não conhece, você aprende em nome do Senhor.
preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, por que lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo para crer. Vão correndo para Deus, vão correndo para Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio em mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente um caminho, certamente um caminho melhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome do Senhor. Nós iremos repetir essa música. Sinceramente, eu preciso encontrar outro caminho, eu preciso encontrar outra vida, eu preciso trazer sentido à minha existência, e sentido à existência somente em Jesus. Graças a Deus. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, por que lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo para crer. Vão correndo para Deus, vão correndo para Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio em mim. Nova canção quero cantar,
correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor, certamente um caminho, certamente um caminho melhor. Aleluia. Certamente caminhar com o Senhor Jesus é a melhor coisa do mundo. Ter o Senhor ao nosso lado. Por isso que nós nos prostramos diante do Senhor Deus, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração, a minha vida eu entrego, meu coração a Ti entrego, Senhor. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei, Senhor, eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo, celebrarei a Ti, Senhor, a Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, Senhor, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos, ó Senhor, foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. 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 A honra e a glória ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Deus te abençoe, meu irmão. Podem sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Verso 18. Carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, capítulo 5, verso 18. Eu quero ler somente a última frase desse verso 18. Enchei-vos do Espírito. Vamos repetir juntos, toda a igreja. Enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. Enchei-vos do Espírito. A terceira vez. Enchei-vos do Espírito. Você está cheio? Se deu glória, é porque está cheio. E estando cheio, terá que apresentar algumas coisas. E é exatamente o que veremos nesta manhã. Meus amados, há uma inquietude no meu coração. A Igreja de Cristo, como diz Paul Walsh, ela tem o cheiro do mundo, a sensualidade do mundo, se veste como o mundo, anda como o mundo anda, e não há diferença nenhuma entre um ímpio e uma pessoa que se diz nascida de novo. Nenhuma diferença. Atitudes iguais, fala do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, faz trambicagem do mesmo jeito. Não há diferença nenhuma. Fala mal do outro. E esta situação, meus amados irmãos, se espalha pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. A Igreja de Cristo precisa urgentemente receber do céu uma verdadeira transformação. Se isto não acontecer, a igreja passará por situações complicadas. E o meu tema nesta manhã é o seguinte: cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Todos nós entendemos, todos nós que somos crentes, todos nós entendemos que foi através do Espírito Santo que nos tornamos crentes em Jesus. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, o assunto fica
totalmente claro. Se você abrir a sua Bíblia, em João capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, o Senhor Jesus explica a Nicodemos, que era um doutor da lei, entendia muito a respeito do Velho Testamento, e o Senhor fala a Nicodemos a respeito de uma experiência diferente. Algo que nunca passou pela cabeça de Nicodemos. Nunca havia passado pela cabeça dele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Somos crentes, nos tornamos crentes em Cristo, porque o Espírito Santo nos conduziu a esta situação, a esta condição. E a palavra também nos ensina, meus amados, que desde então, desde a nossa conversão, o Espírito habita no crente. O Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida. E o Senhor Jesus, em João 14, 16 e 17, ele explica isso. E ele fala sobre esta situação. Ele diz que o Espírito Santo estaria conosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Então esta doutrina é muito clara. Esta doutrina é muito clara nas Sagradas Escrituras. A partir do novo nascimento, o Espírito Santo habita a vida do crente. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, menciona, meus irmãos, em 2 capítulos, que o Espírito Santo habita no crente. Em 2 capítulos. Capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava dizendo àquela igreja
com atitudes tão carnais, com a vida tão amoldada ao mundo. Aí Paulo está trazendo a memória daquela igreja e dizendo: olha, vocês esqueceram que o Espírito Santo habita em vocês? O Espírito Santo está dentro de vocês? Vocês são santuário do Espírito Santo? No capítulo 6, verso 19, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo está dentro de vocês. Vocês agora têm um dono. Vocês não podem dirigir a própria vida. Não são donos da própria vida. Vocês foram chamados, escolhidos e chamados pelo Senhor. Receberam o Espírito, nasceram de novo, receberam o Espírito e precisam viver agora na esfera do Espírito. Viver segundo o ensino da Bíblia Sagrada. O crente é chamado para ser cheio do Espírito. O Espírito já habita a vida do crente. Já está no coração do crente. Já está na mente do crente. Todavia, nem todos são cheios do Espírito. Nasceram de novo, asseguram que são salvos, asseguram que receberam o Espírito, afirmam que são crentes, porém, não são cheios do Espírito. Não vivem sob o controle e poder do Espírito Santo de Deus. Muitos vivem a vida cristã esforçando-se para abandonar hábitos e vícios, sob um enorme peso de regras estabelecidas que não podem cumprir. E isto causa ação. Escutam a respeito do enchimento do Espírito. Escutam esta verdade. Se nasceram de novo, são crentes. Mas também é verdade que muitos que estão dentro da igreja vão para o inferno. Porque não nasceram de novo. Não receberam o Espírito. Não são crentes. Estão entre os crentes, mas não são salvos. Pregam, ensinam, cantam, fazem milagres, exorcizam em nome de Jesus, fazem tantas coisas, porém não são crentes e vão para o inferno. Não nasceram de novo. Não tiveram a experiência com Jesus. Não amam o Senhor. Não amam. Não vivem para a glória dEle. Vivem segundo o padrão deste mundo. Vivem segundo o padrão deste mundo. Meus irmãos, a vida cheia do Espírito Santo é definitivamente um padrão elevado demais. E muita gente diz o seguinte: eu não consigo viver nessa dimensão espiritual tão elevada. Já me esforcei, já tentei, já orei, já busquei.
porém não consigo atingir essa dimensão espiritual tão elevada. O texto de Efésios 5,18 nos ensina que esse pensamento é totalmente distorcido e está muito longe daquilo que o Senhor preparou para o seu povo. Quem é crente, quem nasceu de novo, quem é salvo, pode sim ser cheio do Espírito Santo. Pode ter uma vida cheia do Espírito Santo. Pode possuir a plenitude do Santo Espírito de Deus. E eu quero, meus irmãos, destacar aqui no texto 4 regras gramaticais que nos conduzem à verdade da plenitude do Espírito Santo de Deus. Primeiro, enchei-vos do Espírito está no modo imperativo. Enchei-vos do Espírito está no modo imperativo. Deus ordena que sejamos cheios do Espírito. Não é ordem da religião, do pastor da igreja. É uma ordenança de Deus. É um mandamento divino. Deus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. É ordem de Deus. O problema, meus amados, é que nós não estamos preocupados com as ordens de Deus. Não estamos preocupados com aquilo que a Bíblia ensina. Não estamos preocupados com os mandamentos do Senhor. Estamos tão ocupados com nós mesmos que esquecemos aquilo que Deus manda. Este é o problema. Esta é a situação da igreja. A igreja de Cristo esquece que a plenitude do Espírito é a maneira pela qual Deus capacita um crente a ter uma vida semelhante à de Cristo. É a maneira de Deus. Não há outro caminho, não há outro modo, não há outro meio. Não há como imitar a Cristo sem ter uma vida cheia do Espírito. Não dá para viver para a glória de Deus sem ter uma vida cheia do Espírito. Não dá. Paulo viveu tão intensamente essa vida cheia do Espírito Santo, que escreveu o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E alguém poderia replicar: ah, pastor, isso foi Paulo. Paulo nasceu de novo como nós nascemos de novo. Paulo recebeu o Espírito Santo como nós recebemos. O corpo de Paulo foi templo do Espírito, assim como o nosso corpo é templo do Espírito. Se Paulo chegou nessa dimensão de vida espiritual, eu posso e você também pode, para a glória de Deus. Não é algo impossível. Não se deixar encher pelo Espírito é desobediência. Se eu não me deixo encher pelo Espírito de Deus, eu estou desobedecendo diretamente a Deus. E digo uma coisa a você, meu irmão: não caia na mão de Deus. Não queira que Deus pese a mão sobre a sua vida.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não estamos tratando com um Deus de brincadeira, com um Deus morto, passivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se deixar encher pelo Espírito é desobediência. E se a igreja não está cheia, é uma igreja desobediente. Se eu não estou cheio, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou na contramão. Eu não estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Eu estou fazendo a minha vontade. E a consequência de uma vida sem estar cheia do Espírito é a ineficácia para viver de modo que honre a Deus. É uma vida que não honra a Deus, que não glorifica o nome do Senhor. Portanto, enchei-vos do Espírito, está no modo imperativo. Deus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. Eu não posso protelar, eu não posso deixar para o dia de amanhã. A ordenança é clara, é para o hoje, é para o agora, é para este momento, em nome de Jesus. Segundo, o tempo do verbo é o presente. No modo imperativo, o presente representa sempre ação em prosseguimento. O crente não é cheio pelo Espírito apenas para uma tarefa ou missão específica, como pregação, ensino, cura divina, expulsão de demônios. A plenitude do Espírito, meus amados, é a vida cristã normal. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. A vida cheia do Espírito é a vida cristã normal. Entenda isso, meu irmão. Vida normal é não ter uma vida cheia do Espírito. Vida normal é viver segundo o mundo. Isto é anormal. Vida cristã normal é viver a vida cheia do Espírito Santo. A normalidade é ser cristão sem viver cheio do Espírito Santo. Isto é a normalidade na igreja. A plenitude do Espírito é a única prova e aprovação de nossa total rendição a Deus. É quando eu me entrego ao Senhor, quando eu me abandono nos braços de Deus, quando me rendo de forma incondicional a Deus. E dizendo: Senhor, eu sou incapaz de viver a vida cristã. Eu sou incapaz de ser cheio do Espírito. Por favor, me ajude. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego completamente. Quem se rende a Deus, momento após momento, experimenta também uma plenitude do Espírito, momento após momento, não esporadicamente. Ou quando vai à frente, na hora de um apelo, e faz aquela dedicação nova a Jesus, que muitas vezes não passa de emoção do momento,
Uma semana depois, a pessoa volta a viver do mesmo jeito, sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com o Evangelho, sem nenhum compromisso com Jesus, sem nenhum compromisso com a Bíblia. Rendição é entrega. Senhor, aqui está a minha vida, ela é tua. Nenhum crente deve contentar-se com menos do que a plenitude do Espírito e a consequente vida cristã vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Terceiro, o verbo está no plural. Enchei-vos. O verbo está no plural e destina-se a todo e qualquer crente, seja pastor, empresário, funcionário público, comerciário, comerciante, presbítero, diácono, profissional liberal, operário ou dona de casa. É para toda a igreja, é para o crente nascido de novo, é para aquela pessoa que teve uma experiência de novo nascimento. Estar permanentemente cheio do Espírito Santo é privilégio de todo cristão, e também sua responsabilidade. Não somente privilégio, é a sua responsabilidade diante do Deus que o chamou das trevas para a luz. Em quarto lugar, em último lugar, o verbo está na voz passiva. Isso nos ensina que o enchimento do Espírito não é obra humana. Hoje de manhã eu levantava mais cedo e orava: Senhor, eu sei que o que eu vou pregar não é obra humana, é obra tua. Não está na agenda do homem, não está na agenda do pastor da igreja, do conselho da igreja, não está na agenda do membro da igreja, está na agenda eterna de Deus. Não podemos chegar a essa condição por nossos esforços, por mais que queiramos. Tampouco, porém, podemos ser cheios do Espírito sem que queiramos. Eu vou repetir para você entender claramente: não podemos chegar a essa condição por nossos esforços, por mais que queiramos. Tampouco, porém, podemos ser cheios do Espírito sem que queiramos. É uma questão de atitude, é uma questão de desejo. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero que o Senhor me encha do seu Santo Espírito. Porém a igreja resiste, o crente resiste, prefere viver a sua vida tranquila, porque uma vida cheia do Espírito Santo torna-se uma vida muito perigosa. Uma vida cheia do Espírito vai dizer não ao mundo. A tendência do mundo vai enfrentar o mundo de frente, vai enfrentar o pecado, não vai permitir que o pecado se ande com a sua vida, não vai. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida perigosa, porque uma vida cheia do Espírito Santo vai confrontar outros que estão dentro da igreja. Por isto se torna uma ação muito perigosa, uma ação muito perigosa. Na primeira carta da igreja de Tessalônica, Paulo ensina que o crente é capaz de apagar a ação do Espírito Santo em sua vida. Não apagueis o Espírito.
Quantas vidas apagadas no meio do povo de Deus. Quantas velas apagadas. Delas, a gente vê somente fumaça. E não o fogo do Senhor. A gente vê espetáculo, mas não o poder de Deus. A gente vê muito show, não o poder de Deus. A gente vê muita coisa, menos o poder glorioso de Deus, menos o mover poderoso de Deus. Nada acontece porque nós não estamos cheios do Espírito. Nada acontece nos cultos porque nós não estamos cheios do Espírito. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia de você que afirma que nasceu de novo, que afirma que é crente. Porém, o seu fruto, o fruto que você apresenta, não é um fruto que agrada a Deus. Não apagueis o Espírito. Portanto, a plenitude do Espírito depende do desejo de ser cheio e da confiança com que o Senhor nos encherá. Se eu quero ser cheio do Espírito, eu abandono o meu pecado, renuncio à minha vida pecaminosa, me rendo a Deus, eu me rendo completamente ao Senhor, e confio no Senhor, que eu serei cheio do Santo Espírito, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. E eu quero concluir dizendo o seguinte, e talvez seja mais um sermão que eu estou pregando e nada vai acontecer. E você vai para a sua classe e depois vai almoçar e a sua vida vai continuar a mesma. É isso que dói no meu coração. É isso que dói. E sinceramente, irmãos, eu estou muito cansado desse cristianismo fraudulento, mentiroso, hipócrita. Eu estou cansado desse cristianismo que não é verdadeiro, dessa vida cristã mentirosa, cheia de pecado, defendendo até posições pecaminosas. Eu estou cheio dessa hipocrisia de tantos dentro da igreja de Cristo. Eu fico com a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, ela é a regra de fé e prática em nome de Jesus. Eu não vou me curvar diante do mundo. Eu me curvo diante do Senhor. Eu me curvo diante do bendito Deus que me chamou para a sua luz, que me deu a salvação eterna. Diante dele eu me curvo e me rendo. Somente diante dele. Pode se levantar o mundo inteiro e eu vou continuar afirmando o que estou afirmando, dizendo o que eu estou dizendo. Viver cheio do Espírito significa ser dirigido por Ele de forma a ter uma vida santa. Santa, separada de acordo com a vontade de Deus. Viver cheio do Espírito Santo é ter uma vida santa, não uma vida dúbia. Vida santa é vida que exala o perfume de Cristo. É vida que imita a vida de Jesus, que faz aquilo que Deus ordena em sua palavra. Ao obedecer a esta ordem, meu amado irmão, você testemunhará com ousadia a respeito de Jesus, pois falará de alguém que você conhece intimamente,
não de religião ou denominação. Você falará a respeito de uma pessoa que você conhece intimamente, é seu amigo. E nele você confia. Você estará testemunhando a respeito de uma pessoa que você conhece com profundidade. Não é conhecer a letra, não, é conhecer a intimidade do Senhor. Tem muita gente que conhece a letra, mas não conhece a intimidade de Deus. Somos crentes, porque o Santo Espírito nos levou a reconhecer os nossos pecados e confessar o nome de Jesus como Filho de Deus, e o Espírito Santo passou a habitar em nossas vidas. Para sermos cheios do Espírito, precisamos simplesmente obedecer. Não há dificuldade. Para ser cheio do Espírito, basta tão somente obedecer. Obedecer a Deus, obedecer ao mandamento do Senhor. O homem ou mulher, vivendo na plenitude do Espírito, é o testemunho inequívoco de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nunca devemos esquecer, Jesus de Nazaré era Deus conosco, o Consolador é Deus em nós, amém, meu irmão? É Deus que habita a nossa vida. Como disse Jesus em João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus foi. O Consolador já veio. E a ordem do Senhor é se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu volto àquela pergunta inicial. Você está cheio do Espírito? Estando cheio, você vive a normalidade da vida cristã. Se você não está cheio, ore, se renda a Deus, obedeça ao mandamento do Senhor, e o enchimento do Espírito Santo acontecerá em sua vida. Se renda a Deus. Não é um truque, não é levar você à emoção, não é fazer você ficar pulando. Eu não falo disso, isso é besteira, é bobagem, meninice. Eu falo de coisa séria. O crente se enche do Espírito Santo quando se rende totalmente a Deus. A sua vida é rendida a Deus? Se a sua vida estiver rendida a Deus, a sua vida está cheia do Espírito Santo. Se a sua vida não está cheia do Espírito, você está pecando contra Deus. Se eu não estou cheio do Espírito, eu estou pecando contra Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Igreja cheia do Espírito não tem o cheiro do mundo, tem o cheiro de Cristo. Curve a sua cabeça. E faça uma pergunta. Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesma, minha irmã. Pergunte a você mesmo, meu irmão. Diga assim, meu irmão, a você mesmo: eu estou cheio do Espírito. Pergunte a você mesma: a minha vida está cheia do Espírito? A minha vida tem honrado a Deus? A minha vida tem glorificado o nome do Senhor? Eu tenho testemunhado com ousadia e poder? Durante alguns instantes, converse com Deus.
e peça a plenitude do Santo Espírito. Peça esse enchimento do Espírito, em nome do Senhor. Ó Deus querido, amado Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Estamos, ó Deus, muito longe do padrão estabelecido por Ti mesmo, do padrão espiritual que o Senhor estabeleceu para os crentes. Pecamos quando a nossa vida não está cheia do Espírito Santo, quando a nossa vida não está rendida a Deus. Ó Espírito, ó bendito Consolador, faz algo acontecer na vida de cada pessoa aqui presente. Que esse mover glorioso do Espírito seja algo experimentado na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presentes, em nome de Jesus. O enchimento do Espírito, Senhor, é algo que o homem não pode fazer. O homem apenas se rende, se entrega ao Senhor, e aí o Espírito Santo domina a sua vida, a sua mente, seus pensamentos, dirige a sua vida. Essa pessoa vive agora para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor de Deus. Vive para glorificar o nome do Deus vivo. Pai amado, em nome de Jesus, faz algo diferente nesta manhã, na vida de cada pessoa. Eu oro, suplicando que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos tire da acomodação, da nossa zona de conforto, e o Senhor nos traga para esta realidade, que é a normalidade da vida cristã, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, enche-nos agora. Enche o teu povo, Senhor, enche esta igreja em nome de Jesus. Faça acontecer algo novo, Senhor. Que haja mudança de vida, mudança de comportamento. Que a vida vitoriosa comece a acontecer na vida de todas as pessoas aqui presentes. Pessoas nascidas de novo. E se alguém ainda não nasceu de novo, tem vindo ao templo, tem frequentado a igreja, mas ainda não nasceu de novo, que nesta manhã o Espírito Santo conduza essa vida ao arrependimento, e essa pessoa olhe para Jesus e o receba como seu único e suficiente Salvador. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Podem assentar. Convido o Ricardo. Antes eu quero dar alguns avisos, lembrando a igreja que a Santa Ceia do mês de junho não será no próximo domingo, e sim no dia 8, como está no calendário da igreja. 18 horas o nosso culto, meus irmãos, 18 horas, estaremos mais uma vez louvando a Deus. Observe o horário, hoje é dia do Senhor, vamos adorá-lo.
Trabalhos da semana: amanhã casais, terça-feira oração 15 horas, quarta discipulado e alguns pequenos grupos, sexta-feira o nosso culto e no sábado de 6 às 7 da manhã culto matinal em nome de Jesus. Ricardo. Graça e paz, irmãos. Amém. Queria começar essa manhã assim, esse momento da escola bíblica diferente. Queria convidar a minha esposa para vir aqui à frente. Às vezes, por um excesso de zelo, ou por algumas questões e às vezes por não estar tão cheio do Espírito Santo, às vezes hoje eu discuti com a minha esposa, vindo à igreja, eu a magoei, e pequenas coisas que acontecem, a gente não é motivo, a gente tá vindo à casa de Deus para adorar, e a gente cria um aborrecimento, e eu quero lhe pedir perdão, e quero orar. Queria que você também, não sei, às vezes pode ter acontecido com outra pessoa nesta manhã, que discutiu por uma coisa tola, por uma coisa besta, e você magoa a pessoa, e você entristece, ou você vem aborrecido à igreja, ou você vem triste, você vem magoado, que você chegue a essa pessoa, se estiver aqui, você não perca a oportunidade de ainda hoje pedir perdão a essa pessoa. Se não está aqui, quando você sair da igreja, você não perca a oportunidade também de pedir perdão a essa pessoa. Amém? Perdoe, meu amor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta manhã, pela tua palavra. Quero te agradecer pelo teu imenso amor, teu perdão que nos alcançou. Esse perdão que nos abraça, que nos acolhe. E da mesma forma como o Senhor nos perdoou, a tua palavra nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, Senhor Deus. Que assim possa acontecer em nossa vida, Pai. Assim eu oro, ó Deus, aconteça na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem alguns avisos. Eu esqueci. A irmã Elaine está presente? Ali. A irmã Elaine está sendo recebida, já foi recebida por jurisdição a pedido. Ela é procedente da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Maceió. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Eu avisei domingo passado, vamos ter um curso de capacitação para professores, capacitação e atualização de professores da escola bíblica. Esse curso é aberto a toda a igreja. Os professores têm a obrigação de participar e os irmãos estão sendo convidados a participar. Quem tem o desejo, não só da EBD, né, EBD e do departamento infantil também, alguns irmãos já me procuraram, será em julho, 19 de julho. Então temos bastante tempo para nos programarmos. Então me procure ao final do culto, ou procure o irmão Márcio, certo? Para que possa estar participando deste culto. Temos os aniversariantes desta semana. Temos na classe Renovação, o irmão Ivanildo. Ivanildo está presente. A irmã Alessandra da classe Filemon. Hoje é aniversário da Sula também e aniversário de casamento de Márcio e Sula. E eu convido esses irmãos a ficarem de pé e outros irmãos também que estão aniversariando ou aniversariaram durante esta semana. E o Deomar, dia 27. Mas de casamento também? De casamento, 28, né? Então vamos orar por esses pedidos. Mas antes de orarmos e passar a palavra para o Alcimar, mas vem. Agora, eu vou pedir até que o irmão Diácono Alcimar ore nesse momento. Eu quero antes avisar que a classe de catecúmenos vai funcionar lá em cima, já está com ar-condicionado. Então os irmãos que estavam estudando na classe do pastor, né, com Moisés, hoje a irmã Ana Lisiane vai estar dando aula ali onde era a classe anteriormente, no primeiro andar. Agora, vamos orar. E depois o Alcimar vai ter a palavra, que ele tem um pequeno palavra sobre o projeto lá da Grota do Rafael. Né, eu peço permissão ao pastor e à igreja para que ele faça esse momento. Mas vou pedir que o irmão ore. Orar. Senhor, te louvamos esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e nos colocamos, Senhor, como servos e servas que somos do Senhor. Rogamos graça para
nos submetermos à Tua palavra a cada dia, que ela realmente reine no nosso coração, e em nossas vidas, no nosso cotidiano, nossas práticas, no dia a dia, Senhor, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que fazemos, que façamos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Rogamos a Tua graça sobre as pessoas que aniversariam hoje, durante essa semana, que o Senhor possa derramar, ó Deus, bênçãos do Senhor e a certeza no coração de cada um, da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer para a vida de cada uma dessas pessoas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, não está muito... A imagem não está muito boa aí, né? Bom, algumas semanas atrás, aliás, acho que foi em março, né? A gente começou uma campanha para arrecadação de recursos para a construção do telhado na sede do projeto agora do Rafael. E o pastor está rindo aqui porque a foto não está muito clara, né? Ah, a roupa, é. Bom, enfim. E aí, março, abril, né? E estamos em maio, e a gente veio então prestar contas dessa campanha, né? Os telhados já foram colocados, são 2 telhados, na parte de baixo, outro na parte de cima, outro na parte de cima. Então já foram colocados os telhados. Essa foto aí é uma aula de karatê que o pessoal da academia, que o Caleb frequenta, como é que chama a academia? Toracan, isso. Então esse pessoal está dando aulas de karatê para as crianças da grota todo sábado pela manhã. Então essa foi a primeira aula e foi a céu aberto, né? É só para os irmãos verem aí aonde que foi feito o telhado. Aí é o pessoal preparando, né? As esperas, né? As vigas, pode passar. Pode passando. Isso. Então até aí foram as preparações, né? A conclusão das vigas, algumas paredes e aí 2 ou 3 fotos já com o telhado. Esse telhado é o telhado da parte de baixo. Esse ainda é o de baixo. E aí já é tem um irmão aí em cima do telhado. Lá na ponta. Ele está pregando as telhas já na parte de cima, já o telhado da parte de cima. Bom, aí é um resumo da contabilidade, né? Então tivemos 3 tipos de ofertas avulsas, pessoas que nos procuraram, né, e entregaram oferta de forma avulsa. As classes, né, a campanha feita nas classes da escola dominical. Renovação, Estevão, e como é que chama essa classe aqui? Shalom, e a classe da mocidade. E recebemos uma doação, né, uma motocicleta, aquelas chamadas cinquentinhas, né, e a gente vendeu. E na venda dessa motocicleta, R$2.000. Então, um total de R$5.241,20 as ofertas. E ali as despesas, né? Também um resumo geral, com madeira, calha, a telha e a mão de obra. Então, madeira foi a parte mais cara, né? 3.240. As calhas foram 2, né? 1 para cada telhado, 640. As telhas, 2.540, a mão de obra 1.400 e o total de 7.820. Algumas despesas foram feitas a prazo, né? Então por isso que está essa diferença aí. Enfim, a nossa intenção aqui é agradecer aos irmãos e às irmãs que participaram, né, da campanha. Louvamos a Deus pela participação de cada um. Você quer dar uma palavrinha? Irmãos, agora precisa que vocês vão ao projeto, né? Ver a bênção que Deus tem feito naquele lugar. Naquele lugar Deus tem feito grandes coisas, precisa que os irmãos visitem esse projeto, né? A grota agora tem um compromisso, não só lá.
pessoas, porque ali tem crianças, tem futuro que a gente precisa ser alcançado. E eu peço aos irmãos que continuem orando por esse projeto, por a gente que está ali, que tem um contato direto com o traficante, com os drogados, com todo mundo. Vocês nem imaginam, eu preciso de tempo para contar o que acontece ali. É muita coisa. Precisamos de orações, precisamos que cada um se disponha, assim, de várias formas. Aquilo que o Senhor colocar em seu coração, venha e faça a obra do Senhor. E eu agradeço. Amém. Todos os professores estão presentes, então vamos para as classes da EBD. Deus abençoe, meus irmãos.